Olá, estamos em 2025. A partir de 4 de fevereiro nós entramos no ano da serpente de madeira Yin. Na China se fala serpente verde ou até serpente de jade. Verde porque a cor verde está associada ao elemento madeira, por isso se fala serpente verde. E às vezes se usa serpente de jade porque jade é uma pedra preciosa que possui uma cor verde bem característica. Mas se o elemento fosse outro, por exemplo, ao invés de madeira Yin fosse fogo Yin, então seria serpente de fogo ou serpente vermelha, ok? Não é difícil de entender como esses termos surgem, e são aplicados, são usados. Enfim, nós estamos naquela maratona de falar sobre cada signo animal durante o ano de 2025. Hoje é a vez do dragão. Para quem não me conhece, meu nome é Francis e eu estudo e aplico o Feng Shui tradicional e o Bazi, a astrologia chinesa, há mais de 37 anos. Tanto o Feng Shui quanto o Bazi, a astrologia chinesa, enfim, tanto o Feng Shui quanto o Bazi, a Bazi, a acupuntura, medicina chinesa e muitas outras técnicas orientais, todas essas artes são irmãs entre si ou primas, são como galhos diferentes de uma mesma árvore. Todas elas possuem o mesmo DNA. Possuem os mesmos princípios, os mesmos fundamentos, todos os mesmos fundamentos suportam essas técnicas, são os mesmos princípios. Nós estamos falando do conceito do Qi, do princípio do Yin e Yang, da dinâmica dos 5 elementos. Esse é o tripé de toda a metafísica chinesa. 2024 é o ano do dragão de madeira Yang. O ano do dragão só termina em 3 de fevereiro, então a rigor nós ainda estamos em janeiro, então ainda estamos no ano do dragão. O primeiro dia do ano novo chinês em 2025 vai ser comemorado em 29 de janeiro. Nesse dia começam as festividades, os festivais chineses. Agora presta atenção nisso, porque todo mundo se confunde com alguma facilidade. O primeiro dia do ano astrológico chinês é também o primeiro dia do mês lunar do tigre, é o primeiro dia do tigre, ou seja, o primeiro dia do ano da serpente em 2025 é o dia 4 de fevereiro. As comemorações do ano novo lunar começam em 29 de janeiro, mas o primeiro dia do ano é 4 de fevereiro. Se um bebê nascer em 4 de fevereiro em 2025, antes de 4 de fevereiro de 2025, então o signo do zodíaco chinês do bebê será dragão e não serpente. Se ele nascer depois de 4 de fevereiro, então ele será serpente. Dia 29 de janeiro se comemora o novo ano lunar e o Festival da Primavera. O festival se estende até o Festival das Lanternas, em 12 de fevereiro. São 15 dias ao todo. Vai ser de 29 de janeiro até 12 de fevereiro. É uma festa muito bonita e muito colorida. Bom, vamos em frente. O dragão na China é um símbolo de poder, riqueza. Apenas os imperadores chineses eram autorizados a usar roupas com símbolos do dragão. Pois é. Então, a princípio, os dragões nascem como líderes naturais. Eles podem ser ambiciosos, aliás, eles são ambiciosos, confiantes, determinados e, às vezes, agressivos. Dragões têm um forte desejo, mais do que isso, eles sentem uma necessidade de ganhar qualquer competição, de atingir o seu objetivo de qualquer maneira. É muito importante para eles. Vamos ver aqui rapidamente algumas celebridades nascidas no ano do dragão. Bruce Lee, aquele lutador de Kung Fu. Keanu Reeves, o ator americano. Liam Neeson, também o ator americano. Vladimir Putin, o líder russo. Sandra Bullock, Al Pacino também. E tem muitos outros por aí. Enfim, se você é dragão, você vai estar em boa companhia. Todos os signos animais estão, na verdade, associados aos 5 elementos. Cada signo possui uma quantidade diferente desses elementos. O principal elemento do dragão é a terra Yang. Isso significa que as características do dragão são herdadas da terra Yang. O dragão, na verdade, possui uma grande quantidade de terra Yang, mas também possui água Yin e madeira Yin também, em menores quantidades. O que a gente está falando é que os signos animais, a rigor, no fundo mesmo, não representam animais. Na verdade, os signos animais representam uma quantidade e uma qualidade daqueles elementos que compõem a dinâmica dos 5 elementos, terra, fogo, metal, madeira e água. Ou seja, tudo gira em torno da dinâmica dos 5 elementos. Aqui no canal a gente tem um vídeo onde eu falo dos 5 elementos. O nome é Wuxing. Procura no canal que você vai achar. Mas isso não é o assunto aqui, Vamos continuar. Vamos falar do dragão.
Existe uma lenda, é uma história que conta como o dragão entrou no zodíaco, né, nesses 12, no hall, né, nesse hall de 12 animais do zodíaco chinês. Né. Conta a lenda que o dragão, que é conhecido por ser muito ambicioso, né, conta a história que ele não gostou de saber que o tigre estava na terceira posição do zodíaco e ele apenas na quinta posição. Todo mundo imaginava que o dragão seria o primeiro ou o segundo animal, né. Apesar do tigre estar na terceira posição do zodíaco, ele é considerado, né, o rei dos animais terrestres no zodíaco oriental. Mas o dragão não gostou de saber disso. O dragão, impetuoso e irritado, tentou tirar o tigre da posição de rei dos animais terrestres no zodíaco oriental. Mas o tigre, ao contrário dos outros animais, o tigre não teme o dragão. Ele não ficou intimidado e brigou ferozmente com o dragão pela posição. Todos os animais já conheciam a força do tigre e ficaram atentos à luta, prestando atenção. O fato é que nenhum dos dois saiu vitorioso. Então o imperador de Jade resolveu julgar os dois. Os dois são os signos mais fortes do zodíaco e ninguém quis se meter. Então o imperador de Jade teve que julgar os dois. Dragão e tigre são ferozes, são destemidos e imprevisíveis algumas vezes, mas também são igualmente cativantes, né? Eles são atraentes. O imperador de Jade então decidiu que o tigre permaneceria como chefe na terra, mas o dragão seria o chefe no céu. O dragão, ao contrário do tigre, o dragão é um ser imaginário, né? Ele não existe de verdade, ele não existe de fato. Muito embora o dragão chinês seja bem diferente do dragão que a gente está habituado aqui no Ocidente, mas ele não existe de fato, ele é um ser fictício. Por isso, então, ele foi levado para o céu, ele ficou no céu. Bom, essa é a lenda, ok? As pessoas nascidas nos anos do dragão são aquelas nascidas nos anos de 1916, depois mais 12 anos, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 88, 2000, 2012 e acho que nasceram no ano que acabou, que terminou 2024. Agora, o próximo ano do dragão vai ser em 2036. 2036 vai ser o ano do dragão de fogo Yang. Você provavelmente vai ouvir dragão vermelho. Deu para entender, né? O dragão chinês é uma criatura que habita a terra. O mar habita a terra, habita o mar e habita o céu. É uma criatura misteriosa, enérgica, energética também, mas enérgica, majestosa, inteligente e arrogante algumas vezes. É um símbolo de poder na China, é um símbolo de poder em qualquer lugar. O dragão e a serpente, eles formam uma combinação benéfica para os dois, é mutuamente benéfica, não é? O fogo da serpente é o elemento mãe da terra, né? Fogo alimenta a terra. Então, o fogo da serpente alimenta a terra do dragão. Então, trocando isso em miúdos, né, traduzindo isso implica que o dragão recebe a proteção do grão-duque do ano em 2025. O dragão, além de ser muito forte, recebe em 2025, recebe a proteção, melhor ainda, a assistência da serpente. Então, em 2025, o dragão... 2025, que é o ano da serpente, tende a ser um bom ano para os dragões. Bom para carreira, bom para dinheiro e interessante para relacionamentos. Mas a saúde vai precisar um pouco de atenção. Nada sério, nada demais, mas não custa prestar atenção na saúde. O dragão tem terra Yang, madeira Yin e água Yin. É um ano de madeira Yin no céu. A serpente também tem fogo, terra e metal. Então, um pouquinho de atenção na saúde é conveniente, sempre é bom, tá? Vamos lá, vamos continuar. Os dragões são confiantes, ligeiramente generosos, não muito, mas ligeiramente generosos e muito ambiciosos. Na cultura chinesa, essas criaturas míticas estão em uma classe própria, praticamente só delas, consideradas como possuidoras de abundância e longevidade. A confiança do dragão não é falsa, não é vazia, não é uma coisa boba. Eles, em sua grande maioria, são muito fortes e muito destemidos também. Eles são independentes e raramente abrem mão daquilo que desejam ou das suas convicções, mesmo típico de dragão, né? Mesmo que estejam errados. Os dragões são figuras fortes e independentes, mas gostam de plateia. É importante para eles ter gente
admirando eles, observando eles. Eles sentem uma necessidade grande por isso, eles gostam de plateia. Os dragões são aventureiros e às vezes temperamentais e impulsivos, né? E isso pode eventualmente tornar agressivos eles, né? Eles são muito amados e admirados com alguma facilidade, mas muitos têm dificuldade em retribuir, muitos dragões têm dificuldade em retribuir essa afeição, né? Eles têm muito carisma, né? Então, mas eles não conseguem retribuir, né? Não é simples para eles. Dragões têm dificuldade em respeitar os outros. Mas ao mesmo tempo eles não conseguem ficar sozinhos por muito tempo. Eles precisam estar ao redor de gente que lhes deem atenção, eles precisam de atenção. Eles são cheios de energia e podem atrair seguidores com muita facilidade, né? Eles têm um carisma enorme, né? Dragões podem se tornar protagonistas e influenciadores dentro de um grupo com facilidade, né? Mas eles sabem colocar sempre os seus interesses na frente. Disso eles não abrem mão. Dragões também podem se tornar dominadores, temperamentais, egocêntricos. Eles são egocêntricos por natureza, né? E justamente por isso, por não dar muita atenção à opinião alheia, eles podem se tornar bobos, tolos, ingênuos. E essa última aí, que eu falei, né, ingênuos, já parece difícil de entender, mas acontece que os dragões acreditam que sempre sabem o que é melhor. E isso faz deles egocêntricos e tolos, porque não dão ouvidos aos outros. Como adolescentes que acham que já sabem tudo, entende? Então, muitas vezes, os dragões, ainda com uma idade adulta, funcionam como adolescentes. Acabam fazendo papel de bobo desse jeito, né? Mas não percebem isso. Ainda que você avise, olha, né? Eles não percebem, eles continuam fiéis àquela convicção deles, qualquer que seja. A gente pode encontrar 5 tipos de dragões. Não é? São 5 elementos na metafísica chinesa, né? Terra, fogo, metal, madeira e água. Não é? Então, a gente pode encontrar 5 dragões. A teoria chinesa dos 5 elementos atribui um dos 5 elementos, terra, fogo, metal, madeira e água, a cada ano, além dos zodíacos terrestres, né? Então, dragões nascidos em anos diferentes vão ter personalidades diferentes. A estrutura é a mesma, o cerne é o mesmo, mas existem diferenças marcantes. Vamos começar com os dragões de fogo. Os dragões de fogo são os nascidos em 1976. Os nascidos também 60 anos antes, 1911. Né? Então, 1911, 1976 e os que nascerão, os que vão nascer em 2036. Esses são os dragões de fogo. Não importa se eles são homens ou mulheres, né? Geralmente eles desfrutam, os dragões de fogo desfrutam de muito boa sorte. São muito inteligentes, sabem aproveitar as oportunidades com muita eficiência, com muita eficácia, né? Tem gente que diz que eles são oportunistas, inclusive, né? Talvez, alguns talvez, né? Eu diria que eles sabem como agir de acordo com as circunstâncias, né? Então, às vezes, eles deixam uma impressão de serem pouco confiáveis ou volúveis, oportunistas, né? Pode ser. Dragões não prestam muita atenção aos outros, né? Eles deveriam ser um pouquinho mais cautelosos nessa questão. Dragões de fogo são populares entre os outros, né? E bons em ampliar os seus círculos sociais. A rigor, todos os dragões são assim, né? Mais ou menos, né? Dragões de fogo são propensos a desavenças ou problemas com seus parceiros ou membros da família, né? Por causa do temperamento deles. Basicamente é isso. Dragões de fogo, madeira, né? Então, agora, dragões de madeira são os nascidos em 1964, né? 60 anos atrás, né? E 2024 foi o ano de dragão de madeira. Esses são ligeiramente mais introvertidos e silenciosos. Isso não é normal em um dragão, mas os de madeira são um pouco assim. Nem todos, não. Dragões de madeira costumam lidar bem com dinheiro. Eles não gostam muito de trabalhos difíceis. Trabalhos complicados, pesados, o dragão de madeira não é afeito a isso. Os dragões de madeira costumam ter muita sorte. O dinheiro aparece, né, herda alguma coisa, enfim, eles têm sorte. Na hora de ganhar dinheiro, eles geralmente conseguem ganhar sem muito esforço. Dragões de madeira possuem um certo charme que captura a atenção das outras pessoas. Dragões de água. Dragões de água são aqueles nascidos em 1952 e 2012. São geralmente mais perseverantes,
né? A água persevera. Também são mais teimosos, né? Dragões de água são mais sensíveis e mais emocionais, né? Esses podem se ofender com mais facilidade. Dragões não se ofendem com facilidade, mas os de água são mais sensíveis. Dinheiro para esses dragões costumam ver só do trabalho, eles precisam trabalhar. Os dragões de madeira têm mais sorte, os de água precisam trabalhar. Dragões de metal são os nascidos em 1940 e 2000. 2000, isso mesmo, dragões de metal. Eles são francos, simples e são mais naturais na personalidade deles, né? As emoções oscilam muito rapidamente. Esses mudam de ideia com uma certa frequência. E isso faz desses dragões um mistério, um enigma mesmo, né? Eles são muito ambiciosos e costumam ter boas ideias. Eu quero dizer que eles têm ideias criativas, interessantes, construtivas, mas acontece que esses dragões de metal, né, que eles precisam de alguém para auxiliar eles colocar aquelas ideias em prática. Dragões não são tão planejadores, eles não são bons nisso, né? Eles são práticos, mas precisam de alguém para organizar o trabalho deles. E faltou o dragão de terra. Dragão de terra são os nascidos em 1988, menos 60, 1928, 1988. Eles têm uma mente muito terra, né? Muito afiada e tem muita iniciativa. Não importa o tipo de coisa que façam, eles são muito positivos e gostam de se esforçar por elas, realmente. Além disso, eles são muito atenciosos, o que é natural, né? Isso é a terra, né? Então eles são atenciosos e sem qualquer frescura mesmo. Eles são muito atenciosos com as outras pessoas. O que não é uma propriedade do dragão, né? Mas quando você compara os dragões de terra são mais atenciosos. No trabalho, os dragões de terra são competentes, inteligentes, né? Os dragões são inteligentes de uma maneira geral, mas os dragões de terra são muito competentes, são muito confiantes e determinados. Outros dragões podem desistir no meio do caminho, quando o caminho começa a ficar difícil, mas os dragões de terra não. Esses são persistentes, são seguros de si, mas não lidam bem com o dinheiro também. Enfim, esses são os 5 dragões, né? Isso de uma maneira bem geral, tá? Muitos dragões podem ser emocionalmente imaturos. Isso pode acontecer, né? Isso não é uma característica apenas dos dragões, mas como eles eventualmente podem ser arrogantes com alguma facilidade, a arrogância é um sinal de maturidade também, né? Incapacidade de reconhecer o valor dos outros, né? Como é que você percebe isso então? Primeiro, eles não pedem desculpas. Eles não pedem desculpas porque, de alguma forma, pedir desculpas fere o ego deles. Eles se sentem diminuídos se tiverem que pedir desculpas. Eles não conseguem fazer isso. Então eles preferem colocar a culpa em uma outra coisa ou uma outra pessoa, se for o caso, até mesmo colocar a culpa em uma outra pessoa. E tentam se convencer disso. Ou seja, ele desvia a culpa de si próprio. Isso é típico de adolescente, né? Um outro sinal é quando você percebe que eles sempre têm uma resposta para tudo. É difícil para eles admitir que eles não têm uma resposta para alguma coisa. Isso também afeta o ego deles, de alguma maneira. Imaturidade. Dragões são muito habilidosos e quando emocionalmente imaturos, eles têm a habilidade de diminuir os outros, de modo a ficar numa posição de superioridade moral, ou alguma bobagem dessa, né? Ou qualquer que seja, né? Isso também acontece. Enfim, é preciso ficar atento para não cair nessas emboscadas. Dragões não são bons para olhar para si próprios, né? Bem, todos nós corremos o risco de incorrer nessas situações. É importante a gente ficar atento e vigilante em 2025. A mensagem importante aqui é que se você acompanha a gente, você já sabe que 2025 não vai ser um ano muito simples, não vai ser um ano fácil. O ano de 2024, o ano do dragão, que está no final, foi um ano, está sendo ainda nesse finalzinho, né? Foi um ano cheio de conflitos e problemas e confusões, né? Você tem guerras espalhadas pelo mundo todo, movimentos de liberdade contra regimes opressores em várias partes do mundo, movimentos separatistas eclodindo aí em vários lugares, né, em várias partes do mundo também. Uma enorme sensação de insatisfação, em alguns casos até desesperança, em relação aos abusos, à ganância de grupos que só pensam em si próprios, né? Esse é o legado que o ano do dragão está deixando para o ano da serpente. Então a serpente é um símbolo de mudança, ela é introspectiva, então nós estamos falando de um movimento para dentro, um movimento quase que meditativo, introspectivo. É um símbolo de observação a serpente. Isso significa que esse ano que entra, né, isso significa uma época de, primeiro, cautela,
um momento de avaliar o que está acontecendo ao nosso redor sem paixões, sem deixar de levar, sem se deixar levar pelas emoções, você tem que ser frio. Serpentes são frias, são calculistas. É isso que a gente deve fazer. Essa é a visão, essa é a postura que a gente deve ter a princípio em 2025. Essa é a nossa sugestão para 2025. Tem outras sugestões também. Primeiro, tenha uma direção bem definida. Descubra o que você quer, descubra o que é importante para você. Qual o seu objetivo? Descobre logo isso. Depois a ação, primeiro direção, depois a ação. Coloque em ação um plano para atingir esses objetivos. Se mantenha focado, vai ser muito fácil você perder o foco. Então se mantenha focado, você vai ter que fazer um esforço maior para isso. Dragões e os demais animais também, mas dragões especificamente. É muito fácil sair da estrada, especialmente em um ano confuso. Os dragões tem um ditado que eu me lembro, uma citação que eu me lembro, não me lembro de quem é. É muito fácil perder-se quando se julga conhecer o caminho. O dragão tem esse problema. Olha só. Erros, equívocos, isso acontece. Isso é uma coisa natural, faz parte da vida. A gente erra mesmo. É assim que a gente aprende. É inclusive necessário para o crescimento da gente. Em qualquer que seja a área. Crescimento emocional, crescimento pessoal, profissional também. Mas é importante assumir os seus erros. Quando a gente faz isso, a gente aprende com os nossos erros. Quando a gente coloca a culpa no outro, ou em outro lugar, né, ou em outra pessoa, você não aprende. Você não fica mais forte quando você faz isso. Quando você reconhece o seu erro, você se fortalece. Mais uma coisa, é chato, mas é normal, é humano falhar. A gente não quer falhar, claro que não, ninguém quer, mas acontece, é humano, acontece. É desagradável, mas acontece, falhar é humano. Você precisa programar então a sua mente para encarar uma falha como um trampolim para frente, não como um retrocesso ou um motivo para desistir. Isso tem que ser um incentivo. No ano de 2025, vamos valorizar a gentileza, a bondade, vamos tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. Vamos valorizar a verdade, vamos valorizar a honestidade. Honestidade constrói confiança, e a confiança é a base de qualquer relacionamento significativo, qualquer relacionamento que vale a pena, que tenha valor. A gente tem que fazer a nossa parte, ainda que seja pequenininha, vamos fazer a nossa parte. Vamos mudar o nosso universo ao nosso redor e tentar expandir isso. A mentira tem um preço alto. Para cada mentira que se conta, você cria uma dívida com a verdade. Mais cedo ou mais tarde, isso vai ter que ser pago. É um preço que se paga. Mais uma coisa, em 2025, persistência. O sucesso não vem necessariamente da genialidade da sua cabeça ou da cabeça de alguém. O sucesso vem da persistência. Por último, eu diria para você cuidar de si próprio, né? Comer bem, estar bem alimentado e estar em movimento, fazer exercícios. 2025 vai ser um ano de desafios. Você precisa estar preparado mentalmente, fisicamente. E é para isso, para quê? Para aproveitar todas as oportunidades que vão aparecer. Você precisa estar pronto para elas. Momentos de crise representam oportunidades. Eu sei que você já deve ter ouvido falar sobre isso, um bando de gente falando isso, né? Muita gente repete isso, eu sei. Mas deixa eu te explicar a origem disso. A origem é chinesa mesmo. Né? Na cultura chinesa, ou melhor, na linguagem chinesa, existe uma conexão interessante entre os conceitos de crise, Weiji, e oportunidade, Ji Hui. Essa relação vem de fato, vem do fato, né? Vem porque, do fato da palavra crise, ela é composta de dois caracteres. Olha só aí, olha aí, crise. Primeiro, Wei, né, representa perigo ou risco. Ji representa ponto crucial ou... Enfim, o ano da serpente de madeira Yin promete ser um ano transformador e repleto de oportunidades para quem estiver preparado. Eu sei que algumas previsões, não é, podem parecer até desafiadoras para esse ano que entra. Mas esse é um ano de superação, um ano de força, um ano de renascimento. Ok? Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo e compartilha com os amigos. Ajuda a gente aqui no canal, no YouTube. Olha, nós vamos abrir uma nova turma de Bazi, né, astrologia chinesa, né, no curso de astrologia chinesa, no final desse semestre, do primeiro semestre de 2025. Vai ser no final, vai ser em maio ou início de junho. Mas em fevereiro, agora, mês que vem, nós vamos abrir uma nova turma do curso de Feng Shui tradicional.
Se você gosta de astrologia chinesa, se você gosta de Bazi, o melhor caminho é começar aprendendo Feng Shui. Eu digo isso porque, primeiro porque é verdade, né? E digo isso também porque essas artes, como a gente já falou aqui mesmo nesse vídeo, possuem a mesma base, os mesmos fundamentos, possuem os mesmos princípios. Bazi é o diagnóstico, Feng Shui é a prescrição. Fica com a gente, fica aqui no canal que a gente sempre vai avisando qualquer atividade que a gente vai criar. Se você quiser, segue a gente no Instagram também. O perfil é o mesmo, @FranzFengShui. Enquanto isso, a gente ainda tem alguns signos para falar. Enquanto isso, continua com a gente e tenha um bom Feng Shui.